As águas são um recurso natural indispensável à vida e às atividades humanas. Representam 3/4 partes do planeta, mas apenas 1% desse manancial pode ser consumido pelo homem e pelos animais. 97% da água potável se encontram abaixo da terra, em lençóis subterrâneos. Os 3% restantes formam os arroios, lagos e rios. Tudo que existe tem uma origem. No caso dos rios, essa origem é chamada nascente. O rio Caí nasce na cidade de São Francisco de Paula, na microrregião de encosta da Serra Geral. A nascente do rio Caí fica no distrito de Cerrito, em uma propriedade próxima à fazenda São Jorge. O banhado que dá origem ao curso d'água forma pequenos córregos que atravessam aglomerações de árvores. Nesses pontos, a vida brinca, intocada em seu estado mais puro. As águas cristalinas atravessam a propriedade e formam o arroio São Jorge. Em seu caminho, adquirem força e formam uma cascata em um paredão rochoso. A natureza, exuberante ao redor do curso d'água, parece curvar-se no leito do arroio, uma atitude de contemplação e reverência à fonte de sua vida. A bacia hidrográfica do rio Caí, com 264 quilômetros de extensão, passa pelas cidades de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Farroupilha, Feliz, Salvador do Sul, São Sebastião do Caí, Dois Irmãos, Ivoti, Montenegro e Canoas. No seu percurso, as águas cristalinas são maculadas pela ação insensata do homem. Inicialmente chamado pelos índios de Ibiá ou Ibia, que significa caminho difícil, o rio Caí foi a principal via de acesso às cidades da região no início da colonização. No rio, que muitos municípios como Montenegro tiveram a sua origem, as atividades econômicas estavam concentradas principalmente em suas margens. A estrutura do frigorífico Renner permanece impassível no cais do porto, uma lembrança desses tempos de ouro para a navegação. As águas do rio Caí são usadas principalmente para o abastecimento público e industrial. Servem também como destino final de efluentes, de indústrias e de esgotos das comunidades que compõem sua bacia. O rio tem a capacidade de assimilar uma determinada quantidade de dejetos sem se contaminar. Devido ao aumento da população e consequente aumento na produção desses resíduos, esses limites foram ultrapassados. O resultado é a poluição. Grande parte da poluição chega no rio através dos arroios que cortam as cidades. Os principais arroios que desaguam no rio Caí, em Montenegro, são Alfama, Montenegro, São Miguel, Passo da Cria e Amora. Um estudo realizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, entre 1992 e 1997, identificou as suas fontes de poluição. O arroio Alfama recebe 70% de sua poluição da própria população, através do esgoto doméstico. A indústria aparece em segundo lugar com 28%. O principal agente poluidor do arroio Montenegro é o esgoto doméstico, localizado na área mais densamente povoada da cidade. Recebe o esgoto sem tratamento, contribui para a poluição o uso de detergentes na lavagem de veículos. O arroio também recebe o lixo depositado por aqueles que vivem em suas margens. O arroio São Miguel é poluído pelo esgoto doméstico e pelo necrochorume do cemitério. Não há parâmetros para avaliar o potencial poluente da decomposição dos cadáveres nas águas subterrâneas. Por outro lado, nenhuma análise é feita para determinar a presença de organismos patogênicos como vírus e coliformes. No local onde se encontra com as águas do rio Caí, é possível diferenciá-lo pela cor mais escura e mau cheiro.
O arroio corta uma das zonas mais carentes da cidade, atravessa José Pedro Steigleder. Os moradores, além de colocar seu esgoto diretamente no córrego, estão expostos a doenças como diarreia, cólera, febre tifoide e paratifoide, hepatite infecciosa, salmonelose, desinteria bacilar, gastroenterites, parasitoses e teníase. As crianças e adultos convivem diariamente com a poluição. A do Frangosul possui lagoas de estabilização para diminuir a emissão de poluentes. Duas experiências têm destaque na área do arroio São Miguel: o hospital da Unimed, que implantou um sistema de tratamento de efluentes com ozônio, e a Tanac S.A., que investiu $100 mil na implantação de filtros biológicos. O arroio Passo da Cria tem a maior extensão, recebe a maior carga poluente do município. Além da poluição com o esgoto doméstico, recebe cargas de cromo encontrado em concentrações baixas. O material é utilizado nos curtumes. O arroio Amora sofre o menor impacto de cargas orgânicas. A sua fonte poluidora principal é o aterro sanitário. Devido à falta de manutenção adequada, o chorume corre das valas abertas até as suas águas. A presença de cobre, chumbo, níquel, cádmio e zinco-alumínio demonstram a poluição industrial, principalmente das metalúrgicas e galvanoplastias de Caxias do Sul. Os agrotóxicos propanil e pirimor foram encontrados nas análises da FEPAM. O cobre é aplicado com fungicidas, principalmente na citricultura. O material orgânico depositado nos rios, como o esgoto, consome o oxigênio das águas. Isso causa a morte de peixes e plantas. Outros resíduos, como os metais. O material orgânico depositado nos rios, como o esgoto, consome o oxigênio das águas. Isso causa a morte de peixes e plantas. Outros resíduos, como os metais pesados, acumulam nos tecidos e causam doenças como o câncer. Os arroios, que há alguns anos tinham vida em abundância, hoje são cursos de águas mortas, águas que cada um de nós ajudou a matar. Os resíduos inorgânicos e secos, principalmente materiais plásticos, são jogados no rio regularmente. O material se acumula nas margens e na vegetação, criando uma visão desoladora da ação do homem. Até hoje, os seres humanos, os animais e as plantas sobreviveram à poluição. Se a contaminação continuar, a extinção de espécies e ambientes é o destino certo. A escassez de água atinge 40% da população mundial. A falta de água permanente em função da degradação ambiental é uma realidade em 22 países. Para evitar a morte do Rio Caí, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Caí coordena atividades e programas em diversas cidades. O programa Proguaíba desenvolve projetos na área de saneamento ambiental e controle de poluição. A origem da vida humana, vegetal e animal está ligada diretamente às águas. A sua preservação é uma questão de sobrevivência. O começar é o momento mais delicado na correção do equilíbrio. Quanto mais retardarmos esse começo, mais próximos estaremos do nosso final.